Oi, Brasil! Boa tarde, povo. Aliás, ainda é bom dia, né? Não virou boa tarde. Porque eu já fiz tanta coisa hoje que eu acho que já tá assim no final do dia, não, gente. Porque é muita coisa mesmo. Fazemos muitas coisas. Nani, fecha a porta aí pra mim depois, por favor. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, Escandura? Quanto tempo, amiga? A gente só se vê pelas redes sociais, né? A gente não se vê mais pessoalmente. Diga, Sofia. Mãe, eu apertei o de normal e saiu de gás. Você apertou água e saiu de gás? Não, eu apertei água normal. Eu apertei. Oh, meu Deus. Eu apertei. Eu apertei. Eu apertei água de normal, daí saiu de gás. Eu não tô acreditando. Tu apertou água normal e saiu água com gás? Foi, mulher? Mas, gente, estranho isso, né? Pronto. Você faz cílios? E aí, gente, muito bom estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre um tema muito especial, né? O que a traição, né, no casamento, o que ela interfere na nossa vida espiritual. Nossa, Mário. Como é? Você tem que botar água pra mim. Tá servindo, não? Tá conseguindo, não? Mulher, tu tem que terminar de comer e tirar um cochilo, que teus olhos estão assim, ó, caindo. Vai lá. Igual a mãe. Mãe e filha. Pois vai, Josefina. Ai, Josefina. Josefina, cara fina. Olha, ó. Ó o que tem do teu lado aí, ó. Manda dormir, já que você não Vai. cansa. Vai dar uma descansada. Puxa meus cabelos. Vá, meu amor, descansar, que você tá com sono. Vá. Tá muito cansada. Não precisa chorar assim, não. É. Pra que esse choro, mulher? Puxar o meu cabelo, tu chega lá em cima e tu dorme sem chupeta. Solte. Deixa eu encostar aqui a porta aqui, só um minuto, gente. Sossô. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A gente tem um pouquinho de tempo para estar aqui junto, né? Essa nossa live de todas as terças-feiras. Como é que a pessoa tá com sono e fica chorando? De todas as terças-feiras, e nós vamos falar sobre esse tema, né? O tema de hoje, deixa eu ler como é que tá escrito, né? Para eu não errar. Como a traição e o divórcio afetam a sua vida espiritual. A gente precisa entender que, de forma muito interessante, não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que mais abalam a nossa fé são as nossas emoções. E por isso que a Bíblia fala que o coração é enganoso e o mais corrupto de todas as coisas, né, é o nosso coração. Por quê? Quando a palavra de Deus se refere ao nosso coração é onde estão alojadas as nossas emoções, né? E quando a Bíblia fala que enganoso é o coração, por quê? Porque, de fato, as nossas emoções, quando elas oscilam, elas batem e rebatem, né? E uma das coisas que elas fazem é abalar a nossa fé, né? As nossas emoções abalam a nossa fé, na grande maioria das vezes. O divórcio nos enfraquece também, né? Espiritualmente, a gente fica muito abalado. Diz, mulher. Eu não levo você se você estiver bem. Diz, mulher, o que é? Eu tô dando aula aqui, Sossô. Tá chorando, peraí. Acho que se acalmou. Então vamos lá, vamos continuar. Então, o que normalmente acontece quando você sofre uma traição? O que normalmente vem sobre a sua vida? A primeira coisa que abala é a nossa fé, né? A gente já não sabe mais se de fato deve orar. A gente já não sabe mais se a nossa oração está sendo ouvida por Deus e está sendo respondida por Ele. A gente já não tem mais ânimo para orar. Sofia! Sofia!
Se chorar não resolve, hein, filha? Agora tá indo dormir. Pronto, agora foi dormir. Agora sim. Que grita, chora. Então, gente, você entra nessa condição que você não sabe se ora ou não ora, se você não sabe se de fato Deus está respondendo as suas orações. Você fica desestimulada, né? E, por consequência, a nossa fé, ela entra mesmo em declínio, né? Na grande maioria das vezes. A gente não tem força para orar, né? E nesse momento, quando você está nessa condição, o que prevalece? Prevalece as suas emoções. E aí o que normalmente você faz quando você vive uma traição e você vive um divórcio? Você começa a sair, começa a ir pra festa, começa a sair, começa a beber, bebida alcoólica, né? E você começa a pensar em outros relacionamentos. Só que você ainda não se deu conta de que isso é como se fosse assim, gente, se eu fizesse um paralelo com a doença, é como se você tivesse com uma hemorragia, né? E você ficasse procurando um band-aid para estancar a hemorragia. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso que acontece quando você vive uma traição e você vive um divórcio e você começa a querer sanar a sua dor emocional e continuar enfraquecendo espiritualmente, porque olha só, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que um pecado não anula o outro. Então olha só, presta atenção. Você está sofrendo por causa da traição e por causa do divórcio. Aí vem toda aquela dor, toda aquela mágoa, todo aquele sentimento que tem de você. Aí você diz assim: não, eu vou pra festa. Não, eu vou pra balada. Não, eu vou namorar, vou curtir, vou ficar loura. É um negócio tão interessante, né, gente? A primeira coisa que a grande maioria das mulheres fazem quando divorciam é ficar loura. Né? E aí o que acontece, gente? E entra numa condição muito pior. Por quê? Porque é um abismo chamando outro abismo, ou seja, é um pecado aumentando outro pecado. E aí o que vai acontecendo com você? Você vai cada vez mais minando a sua fé. Você vai cada vez mais ficando opressa. A palavra certa é essa. Você vive um processo de opressão. Gente, e todo esse passo a passo que eu tô contando pra vocês é padrão. É padrão, e eu falo isso sempre, por quê? Porque Satanás não é criativo. Então, tudo que ele aplica na vida da Ana, ele aplica na vida da Maria, ele aplica na vida da Ruth, ele aplica na vida da Cláudia, ele aplica na vida de todo mundo, gente. Então, o que acontece? É a mesma coisa. As pessoas dizem muito assim pra mim: nossa, Nath, parece assim que você estava dentro da minha casa, você fala frases que meu marido falava. Gente, por quê? Porque é padrão, são 12 anos trabalhando com isso, é Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, diante dessa situação, o que eu quero falar para vocês? Existe um estágio dentro do processo da traição e do divórcio, né, emocional, que ele fica de fato muito latente. Eu vivi tudo isso. Então, só que comigo foi uma situação contrária. Quando eu vivi o processo da traição e depois do divórcio, que eu voltei para casa dos meus pais, eu fiquei trancada no quarto. Eu não queria sair, eu não queria beber, eu não pensava em todos os relacionamentos, nada disso. E eu vivi essa fase realmente do luto, né? Do luto, onde você fica trancada no quarto, você não quer conversa de fato, né? Você quer evitar um pouco de falar, quer dizer, eu na minha época eu vivi isso. E depois desse processo que eu vivi, foi quando houve uma grande guinada dessa dor. Qual foi a grande guinada dessa dor? Foi quando eu consegui transicionar o luto para um fortalecimento espiritual. Entende? Então, o que aconteceu com a minha vida espiritual? Eu saí da condição humana
eu parei de falar sobre o assunto com todo mundo e eu comecei a mergulhar em Deus. Por quê? Porque eu já tinha visto que nada estava me ajudando. Assim, amizades não mudaram a minha dor, ir para o trabalho não mudou minha dor, apesar de que me ocupava. Psicólogo, gente, eu não estou dizendo que eu não estou dizendo nada contra isso, mas estou dizendo que coisas que não me ajudaram naquela situação. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi mergulhar em Deus, né? Eu decidi mergulhar em Deus e dentro do meu processo de mergulhar em Deus, foi quando eu vivi a minha grande guinada espiritual. E aí é exatamente sobre isso que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Que a traição e o divórcio foram, sim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque elas me levaram a uma dor profundíssima. E a proporção que elas me levaram a essa dor profundíssima, elas me impulsionaram. Sabe a flecha, né? A flecha, antes dela ir para frente, ela traciona para trás. Então, o que aconteceu? A minha dor, tudo que eu vivi, me tracionou. Então, quando eu cheguei, o que a gente chama de fundo do poço, quando eu cheguei lá no fundo, foi quando, de fato, o arco soltou a flecha e eu dei voos muito altos. E esses voos muito altos foram, de fato, o meu relacionamento com Deus. Foi quando eu tive um encontro com Jesus, foi quando eu vivi experiências sobrenaturais no meu quarto. Foi quando eu vivi minhas curas emocionais, foi quando eu vivi meu fortalecimento espiritual. Foi quando eu aprendi quem eu era, né? Eu não era o que eu fazia, eu era quem Deus tinha me determinado para ser, me escrito para ser, né? Eu vivi tudo isso. Então, a partir desse processo que eu vivi com Deus, foi que a minha vida de fato foi transformada. E aí, a minha transformação em Deus foi que começou a impactar muito a vida do Beto. Porque ele começou a ficar, assim, impactado com a minha mudança. E dentro da cabeça dele, humanamente falando, ele diz assim, ele pensava assim, mas ela não tem motivo para ser alegre. Ela não tem motivo para ser feliz. Ela continua solteira, ela continua divorciada, ela continua grávida, sozinha na casa dos pais. Por que ela tá tão feliz, né? Então tinha muito essa coisa que batia muito na cabeça dele e que não trazia resposta. Então aumentava mais ainda a curiosidade dele. Até que ele começou a dizer assim, Nath, é interessante, porque quando eu olho para a sua vida, eu não vejo mudança exterior que justifique a sua alegria interior. E eu preciso saber o que está acontecendo. E aí eu falava para ele, né? Eu falava, Beto, eu acho que essa alegria é do meu relacionamento com Deus. Nem eu sabia responder direito. E ele dizia assim, Nath, não é possível, porque eu tenho tudo. Ele falava, né? Eu tenho tudo. Eu tenho namorada, eu tenho dinheiro, eu tenho acesso a tudo, eu tenho farra, eu tenho tudo, mas eu sou um cara inquieto, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não estou dormindo bem. Eu bebo para dormir, para ver se eu dou uma relaxada e tal. E eu vejo você sem nenhum desses artifícios e muito bem, né? E aí foi quando, de fato, ele começou a desejar, né? Viver o que eu estava vivendo. Não porque eu pregava, não porque eu cobrava, mas pelo que eu era. Por quem eu tinha me transformado. E aí foi quando, de fato, eu vivi o meu grande milagre. E eu falo para todo mundo, gente, eu sou o grande milagre. O grande milagre nunca foi meu casamento ser restaurado. Nunca foi. O meu casamento ter vivido a transformação é o fruto do meu milagre, que foi a minha transformação. Por isso que tem muita gente que está aqui, eu tenho certeza que está há anos orando pela restauração do casamento e nada muda. Por quê? Porque um casamento ele é o espelho de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Se o homem e a mulher não são transformados, como que o casamento vai ser transformado? Né? Se o homem e a mulher não são restaurados, como que um casamento vai ser restaurado? Então é uma matemática exata, gente. O casamento é um reflexo. Tanto que você nunca vai ver na Bíblia Deus falando que vai restaurar um casamento. Alguém aqui já viu? Alguém aqui já viu Deus na Bíblia falando sobre restaurar um casamento? Alguém já leu na Bíblia Deus falando que ele morreu na cruz para que o casamento fosse restaurado, transformado?
Eu nunca vi, né? O que a Bíblia deixa muito claro é que ele morreu na cruz por pessoas. E quando essas pessoas vivem esse resgate da identidade, da transformação, desse encontro com o Senhor, aí é que todos os outros relacionamentos são de fato impactados, né? Então, o seu relacionamento com o seu cônjuge vai ser impactado, o seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento no trabalho, todos os seus relacionamentos interpessoais serão impactados e transformados. Então, o que a gente precisa, gente, é pensar que o que aponta para você aparentemente para a morte pode ser de fato um recomeço para a vida. É uma tensão contrária, né? É a história da mola, né? A mola, para ela te funcionar, ela traciona para trás, é uma tensão contrária. Então, o que parece que vai te afundar e que vai te matar e que vai acabar contigo, pode ser uma boa oportunidade, se você botar na mão de Deus, efetivamente, dele fazer as grandes mudanças que ele deseja no teu coração, na tua mente, na tua vida. E, por consequência, você vai ter novos resultados. Pensa sempre nisso, gente. É muita ignorância da nossa parte achar que a gente vai continuar fazendo as coisas no acerto e erro, porque tem um outro detalhe, né? A grande maioria das pessoas vivem no vamos ver o que vai dar, né? Poucas pessoas, de fato, se aprofundam no conhecimento do que é um casamento, né? Pouquíssimas pessoas fazem curso antes de casar, né? Pouquíssimas pessoas vivem um casamento à luz da palavra, pouquíssimas pessoas se preparam para ser marido e esposa e acham que vai dar certo. É a mesma coisa de você chegar para mim e dizer assim, Nath, eu quero ser médico, e simplesmente você ir numa loja comprar um jaleco branco e você achar que vai ser médico, né? Impossível. E tem um grande detalhe, você já viu algum médico se formar e nunca mais estudar? Não, né? Pois é. Um médico, para ele até permanecer médico, ele precisa continuar estudando. Então, é a mesma coisa no casamento, gente. Se você quer casar e quer dar certo, estude sobre casamento. E se você quer permanecer casado dando certo, continue estudando sobre esse tema. Gente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus fala do primeiro casamento, Adão e Eva. E vai encerrar em Apocalipse com outro casamento, Cristo e a igreja. Então, para o Senhor, importa que a gente estude e entenda mais sobre esse projeto, chamado casamento, né? Então, não adianta você repetir o que seu pai e sua mãe fez, não adianta você viver como a sociedade fala, não adianta você viver no achismo, vamos ver o que é que vai dar. Não vai dar certo, não vai acontecer, seu casamento não vai fluir, não vai prevalecer os dias maus e não vai resistir às guerras. É fato, gente, é verdade. Todos os relacionamentos que você acha que vão dar certo, no acerto e erro, não vai dar. Por isso que a maioria dos casamentos, gente, são falidos. Porque a gente vai vivendo e deixa a vida me levar e vamos ver o que vai dar. E não é assim que funciona. Então, tudo na vida que você vai ser bem sucedido, você precisa se especializar e você precisa estudar. Então, se você não fez isso antes, agora pode ser uma boa oportunidade para você aprender mais, né? E você viver mais a despeito do casamento e você fazer o seu casamento dar certo. Nath, mas meu casamento acabou, eu vivi uma traição, eu vivi um divórcio, e agora? E agora melhor ainda, porque agora você vai parar tudo e você vai focar em você, você vai cuidar de você. Gente, 99% das mulheres mandam mensagem para mim contando a sua história e elas dizem assim para mim, Nath, meu marido tá me traindo, meu marido tá com amante, eu tô em casa, o que eu faço? Cuide da sua vida, né? Cuide da sua vida. Esse negócio que a grande maioria das mulheres fazem, de ficar fazendo campanha, subindo no monte, orando de madrugada, jejuando, para o marido se converter, sendo que ela também está no mesmo barco que o marido, não funciona, gente. Não funciona. Deixa eu te falar uma coisa. Para tudo. Para de orar pelos outros e ora por ti. Porque tu tá sangrando, tu tá adoecendo, porque tu também tá no pecado, porque ele tá no pecado do adultério e às vezes você tá no pecado da idolatria, ele tá no pecado do adultério e tu tá no pecado da raiva, entende? Do ódio, da mágoa. Então ambos estão no mesmo barco. É mais ou menos assim. É você dentro de um barco que tá afundando, querendo jogar o colete para salvar o teu marido.
sendo que tu tá afundando igual a ele. Olha que loucura, entende? Então você mandar mensagem para mim, contando a tua história e perguntando como você vai agir, não vai funcionar, gente. Não vai. Sabe por quê? Porque na primeira explosão emocional que você tiver, você joga tudo por água abaixo e você não vai conseguir fazer o que eu tô te falando. Então, agora é hora de parar. Você não vai orar por ele, você não vai orar por ninguém, você vai orar por você. Você vai pedir para que você tenha um encontro com Deus. Você seja resgatado na sua identidade. Você acesse a condição de perdoar. Você acesse a herança do amor. E você aprenda a descansar. Depois que você viver esse processo, é que você pode pensar em ajudar alguém. É muito interessante, eu quero encerrar essa live aqui falando sobre o que Jesus falou quando a parábola que o irmão olha para um cisco no olho do outro, enquanto no seu tem um argueiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. É mais ou menos uma comparação do seguinte: vocês estão tirando um cílios que caiu dentro do olho do teu marido, sendo que no teu olho tem uma trave, né? Tem uma bola, tem um tronco de árvore arrastando o teu olho. O que Deus está querendo falar, gente, pra gente nessa passagem? Muitas vezes você está olhando para o pecado do outro e trazendo um nível de condenação absurda, sendo que você está no mesmo barco que ele. Aliás, às vezes você pode estar pior do que ele. Porque muitas vezes você está na igreja e você está vivendo o contrário que a palavra de Deus fala. E ele, que nem na igreja está, ele está no ambiente certo. Ele não conhece a palavra, ele está no pecado, né? Só quem se livra do pecado é quem de fato tem encontro com Jesus. Então, se você está dentro da igreja, pressuponho que você está buscando encontro com Jesus, mas a sua vida continua laçada no pecado, então você provavelmente está vivendo essa parábola. Você está querendo tirar o cisco do olho do outro, sendo que no seu tem uma grande trave. Então, para tudo, cuida de você, tira essa trave do teu olho, para depois você ter condição, autoridade, para poder virar e cuidar da vida dos outros. Eu não estou aqui nessa live porque eu não tenho cisco nos meus olhos, não. Mas todos os dias eu faço o exercício de olhar para a minha vida e dizer assim: eu posso ir ali e ensinar alguém? Eu posso ir ali e aconselhar alguém? Eu posso ir ali e ajudar a dar a mão para alguém? Eu estou habilitada nisso? Se eu estou, eu vou. Se eu não estou, quem sou eu para ir lá? É mais ou menos assim, você com ódio no seu coração, querendo que o outro abandone o pecado da traição. Ei, a Bíblia fala que ambos não herdarão o reino dos céus. Então você está indo no mesmo barco que ele. Então para tudo, vive você uma reconciliação com Deus, vive você um resgate da sua identidade, pare de se comparar com os outros. Sua vida não precisa girar em torno do teu cônjuge, sua vida não precisa girar em torno da amante, sua vida não precisa girar em torno do divórcio. Cuide de você. E depois que você estiver curada, sarada, tratada, aí sim você pode pensar em ajudar alguém. Pegou essa? Então é isso. Aproveita essa oportunidade. Se você tá só, aproveita mais do que nunca esse tempo para você viver as curas necessárias no teu coração e o teu fortalecimento espiritual para que você seja uma habitação dos milagres do Senhor, tá? Essa live vai ficar salva sim, compartilha com muita gente, assiste ela de novo, medita, pensa, né? Faz uma análise de você mesma, sabe? De você mesmo a despeito do que a palavra de Deus fala, não sobre o que a sociedade fala, não sobre o que as tuas amigas e na farra falam. Vive de acordo com o que Deus fala e você será bem-sucedido em todas as coisas, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês e próxima semana estamos juntas em nome de Jesus. Tchau!